A edição mais recente do balanço anual da plataforma Free the Work mostrou que, para 40% das diretoras que compõem o movimento no Brasil, 2022 foi um ano em que as agências mais orçaram projetos com direção de mulheres, em relação a períodos anteriores. Ainda que tímido, o dado aponta para uma evolução da presença delas na direção de filmes publicitários. Mesmo assim, ainda existe um longo caminho pela frente. A diretora Mariana Borga conhece de perto os dois universos. Antes da produção, construiu uma sólida bagagem de 17 anos na publicidade, primeiro como redatora e depois como diretora de criação. A partir do desejo de ver o roteiro sair do papel e de estar próxima aos atores, a migração de carreira aconteceu após entender que havia espaço para isso. Eu acho que a minha transição também tem a ver com uma percepção de possibilidade de dirigir como mulher, né? Porque anos atrás, então, eu tinha esse desejo já, não era recente, né? Eu costumo dizer assim, mas você mudou do nada. As pessoas perguntam, você mudou do nada? Nunca é do nada. Para mim, só foi possível, só fiz essa transição quando eu enxerguei um chão, assim, olha, tem outras mulheres fazendo, o mercado está preparado para esse momento, está interessado em dirigir com mulheres, aí eu finalmente fiz essa transição. Mesmo com o inegável avanço na quantidade de mulheres na área, existe ainda um desafio em relação aos tipos de projetos que normalmente são direcionados às profissionais. O que eu vejo e via muito acontecer em agência, eu acho que a gente está sempre num gerúndio aqui, né? A gente está num indo aqui, a gente está num transformando, né? Não aconteceu ainda. Mas em agência, ainda tem muito uma questão das mulheres serem minorias na criação, né? Que também, né, estamos nessa transformação, mas as mulheres ainda são minoria. As mulheres ficam com os projetos que são menores em termos orçamentários mesmo, várias vezes são escolhidas para cuidarem de contas que têm a ver com o universo feminino, né? Assim, que a sociedade entende que tem a ver com o universo feminino. E aí tudo isso que acontece em agência, eu sinto que várias vezes se reproduz na produção também. Então, quando os jobs chegam para as mulheres diretoras fazerem, em geral são jobs que têm orçamentos menores, em geral são jobs que precisam de um olhar feminino, porque, né, a sociedade entende que aquela determinada marca, aquele determinado produto precisa disso e só uma mulher pode fazer. E aí as mulheres acabam não ficando com... as mulheres na direção, assim como as mulheres na criação, acabam não ficando com os maiores orçamentos, com produtos, né, com a criação de produtos de produtos que não são considerados femininos. Então, eu acho que esse paralelo ele existe, assim, sabe? E eu acho que a gente ainda precisa dar esse passo. E essa necessidade também foi comprovada pelo Free the Work. Conforme o estudo, os segmentos que têm maior participação de mulheres na direção pouco mudaram nos últimos anos, com beleza e moda e a categoria de lifestyle nos 2 primeiros lugares da lista. Para Mariana, a mudança dessa realidade envolve todos os integrantes da cadeia. Eu acho que também cabe uma provocação para dentro das agências, e enquanto eu estava em agência eu fui provocada algumas vezes, inclusive por alguns gestores homens que acho que têm essa percepção e têm esse olhar, cara, vamos apostar, vamos tentar fazer coisas com diretores e diretoras que ainda não estejam super estabelecidos, porque é o único jeito da gente conseguir quebrar um ciclo, sabe? Vamos tentar investigar, porque senão fica uma lógica meio do que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Veio primeiro, esse diretor, ele fez esse filmão, e aí ele pegou outro filmão, né? Assim, por que ele chegou nesse lugar? Então, acho que esses lugares, esses grandes lugares, eles são construídos. Eu acho que a gente ainda precisa dar esse passo na produção de construir, de tirar as mulheres que elas estão, né, nos novos olhares, elas são a maioria nos novos olhares, mas elas não são a maioria nos talentos estabelecidos do mercado. Eu acho que também é muito importante quando o cliente faz essa provocação e quando o cliente não só faz essa provocação, mas quando o cliente também aposta, porque às vezes o cliente vê 3 opções de tratamento e de orçamentos lá e aí ele cumpriu a tabela, ele fez o papel dele de ver as 3 opções, mas ele vai lá e se no final ele acaba escolhendo a pessoa estabelecida, a pessoa de sempre, ele também não mudou grandes coisas, entende? Então, eu acho que é sobre apostas de muitos lados, assim, né? Eu acho que é sobre apostas do lado do cliente, é sobre apostas do lado da agência, é sobre apostas também dentro das produtoras, né? Porque
Eu acho que também teve uma abertura de várias produtoras para abrirem espaços para as mulheres, porque entenderam que era importante terem diretoras mulheres, mas o quanto as produtoras estão investindo na carreira dessas mulheres também. Então, é uma provocação que eu acho que cabe a todos nós, assim, né? É sobre se provocar a sair do lugar de conforto em todas as instâncias, né? E aí uma hora a gente sai do gerúndio e a gente passa para o verbo concluído, assim. Esse foi o último episódio da série Novos Olhares. Os outros capítulos já estão disponíveis e tem mais conteúdo sobre criação e produção nas plataformas de Meio e Mensagem.